Olá, professora Ângela, tudo bom? Tudo bem, você? Bem. Nós estamos fazendo um vídeo e estamos fazendo um trabalho sobre a poluição, no caso, a poluição do ar. Nós gostaríamos de saber sobre o efeito estufa. Você poderia dizer o que é esse efeito estufa? Olha, o efeito estufa é causado pela absorção de radiação infravermelha, que é refletida pela superfície da Terra, por certos gases que estão na atmosfera. O vapor d'água é um deles, e o gás carbônico, o metano, são gases que têm essa capacidade, absorvem a radiação infravermelho e devolve essa radiação sob a forma de calor, né? Então, o nosso planeta tem a concentração certa desses gases na atmosfera para estabelecer a temperatura média de cerca de 15 graus, né, tomando a temperatura média do globo como um todo, né, que foi favorável ao desenvolvimento da vida e estabelecimento da vida aqui, né? Se você tivesse, por exemplo, em Vênus, que tem uma atmosfera densa em CO2, a temperatura seria insuportavelmente alta. E que efeito o excesso do efeito estufa poderia causar, além do aumento da temperatura na Terra? Você vê que, na realidade, nós temos esses gases estufa estão presentes na atmosfera em concentrações muito baixas, né? E são gases considerados como traços, né? Concentrações bem baixinhas. E nós, em termos de CO2, já alteramos, eu diria, em 40% a concentração existente na época pré-industrial, quer dizer, antes de 1860, né? E esse aumento vem se dando a uma taxa de mais ou menos 1 parte por milhão por ano, tá? Então, nós tínhamos naquela época 260 partes por milhão por volume, que é a concentração do gás, no CO2, e hoje em dia temos alguma coisa da ordem de 370. É um aumento considerável. E sem falar no metano, que também é outro gás que tem aumentado em função, principalmente, do crescimento da população humana, que está paralelo ao crescimento dos rebanhos bovinos, né, de gado, que regurgitam metano para o ar atmosférico, então eles têm um papel importante como fonte, e também o aumento de plantação de arroz e outras plantas que requerem raízes submersas em água, que também são fontes de metano. E é exatamente isso que acontece, nós estamos lançando gases estufa e não sabemos exatamente quais vão ser as condições de retorno. A gente pode imaginar uma cadeia de eventos muito simples, por exemplo, aumenta a temperatura, você aumenta a evaporação dos corpos de água, não é? Dos oceanos, dos lagos. Aí você aumenta o vapor d'água presente na atmosfera. Você aumenta a quantidade de nuvens. Aumentando a quantidade de nuvens, você decresce a quantidade de radiação solar que atinge a superfície da Terra. Com isso, você decresce a quantidade de radiação infravermelha que é absorvida pelo gás estufa, né? Porque tem menos sendo emanado. Então, são chamados efeitos, né, de retrocesso, né, de realimentação, que podem ser positivos ou negativos. Então, daí a dificuldade de saber, nós estamos indo em direção a uma época mais quente ou estamos indo em direção a uma época do gelo, como mostra aquele filme O Dia Depois de Amanhã, né, que é uma das teorias do desenvolvimento do efeito estufa. E por que você acha que existe alguma dúvida sobre a ação do homem nesse efeito? Por que você acha que tem gente que não acredita que é o homem que está causando isso? Porque você tem, que é o homem que está causando esse aumento, isso não tem dúvida, porque os balanços científicos são bem colocados, a gente sabe quanto foi emanado, sabe quanto ficou, são contas relativamente simples de serem realizadas, não é um problema muito complexo fazer isso. O que as pessoas não acreditam é no efeito, ou nos efeitos, justamente por causa da dificuldade do cientista vir com uma resposta absoluta sobre esses efeitos, em função da dificuldade de modelar essas retroalimentações, né? Então, o método científico ele é imbuído de muita incerteza, né? Mas a gente sabe lidar com essas incertezas e sabe até que ponto a gente pode afirmar que há uma grande tendência, uma grande probabilidade de que um certo problema vai acontecer. Então, os políticos que, evidentemente, ou
os interesses econômicos estão por trás da questão do efeito estufa, que são muito grandes, né? Eles se aproveitam dessas incertezas, né? Dessas dificuldades, para né? Fazer, de certa maneira, crer que o problema não existe. Né? E o que você acha que a gente deve fazer para reverter a situação, para impedir o aumento? Porque a gente vê que os carros continuam queimando gasolina, as florestas ainda são desmatadas. O que pode ser feito ainda? Olha, eu acho que existem vários níveis de ação, né? O primeiro e mais eficaz, no meu ver, seria a ação de cada um de nós, né? Ou seja, toda vez que você usa o carro, você queima combustível fóssil, né? Mas você também pode escolher um carro flex, que, de certa maneira, é mais amigável porque é um combustível renovável, né? Quer dizer, a planta tira o CO2, você converte aquela biomassa em álcool e devolve o CO2 ao queimar a biomassa ou ao queimar o álcool para a atmosfera. Quer dizer, você tem um resultado zero, né? Mais aqui, menos lá, vai dar o mesmo número a zero. Mas, de qualquer maneira, o próprio arar, o próprio cultivo da cana gera problemas em relação ao efeito estufa. Você pode, por exemplo, transformar o seu prédio, o seu condomínio, uma luta que eu tenho feito, eu tenho tentado fazer, onde eu moro, né? Quer dizer, convencer as pessoas, vamos instalar células fotoelétricas. Inicialmente, vai ser um investimento, mas vai ser um investimento que vai se pagar rapidamente, que a conta de luz, energia elétrica vai cair fortemente, né? O Rio de Janeiro é uma cidade que tem, sei lá, 200, pelo menos, dias de sol por ano. A gente tem muita luz solar para aproveitar. E, no entanto, no Brasil, a gente só tem, acho que, uma dúzia ou duas dúzias de prédios verdes. Né? Então, acho que a gente pode fazer uma série de coisas nós mesmos, quer dizer, reduzindo o nosso consumo, o nosso, como diz um programa em inglês bem interessante que tem sobre essa questão do efeito estufa, quer dizer, qual é o meu crédito de carbono, o meu gasto de carbono, não crédito, quão negra eu estou no sentido de queimar, né, combustíveis, de provocar, mesmo indiretamente, a queima de combustível. Né? Então, a segunda etapa seria dentro da minha comunidade, onde eu moro. Né? A terceira etapa, no caso aqui, como na universidade trabalha com educação, passar essa mentalidade para os alunos, nem sempre é muito simples essa aceitação, e tentar também, junto ao governo, a ONGs, enfim, onde a gente puder ter efeito. Né? Há 2 anos atrás, eu participei de um congresso, que era um congresso mundial de engenharia. Eu não sou engenheira, eu sou química. Me convidaram para dar uma palestra, e eu escolhi o tema da palestra com uma frase que foi dita por uma pessoa que trabalha num banco, quer dizer, um diretor de um banco, e que me pareceu assim de uma inteligência absoluta. Né? Ele estava falando sobre os problemas do planeta, os problemas da economia, os problemas, né, de gerar recursos também para a proteção ambiental, a conservação ambiental, e ele dizia assim, a economia não pode ser maior do que o planeta, e realmente, né, a gente não pode achar que gerar recursos econômicos é mais importante do que conservar a vida. Você poderia me explicar o que são esses geradores de células fotoelétricas? Eu não entendi muito bem. Bom, células fotoelétricas, né, são dispositivos que são capazes de converter a energia solar em energia elétrica. Ainda é caro você comprar esses dispositivos. Você já deve ter visto algumas casas, principalmente serranas, né, aqui no estado do Rio de Janeiro, tem aquelas chapas escuras no teto, né, que são células fotoelétricas. Né? Então, uma casa pode dispor de energia suficiente para aquecimento, para cozinha, para várias atividades, iluminação, através desses dispositivos. Tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer sobre esse assunto do efeito estufa? Principalmente que a responsabilidade de conservar o planeta, que é um presente maravilhoso que a gente tem, né, é nossa. Né? A gente não pode esperar só que governos e outros façam, né? A gente tem que fazer também. Então, essa é a mensagem principal que eu gostaria de passar. Muito obrigada.